estamos começando aqui mais um vídeo no canal No Alvo e hoje nós vamos falar sobre falar em línguas. Então tem muita gente que acredita que não tem mais essa de falar em línguas, línguas ali eram línguas de idiomas, né? Quando aconteceu o dia de Pentecostes, nós vemos isso. E será que é isso realmente que a Bíblia diz? Será que é dessa forma realmente que a Bíblia fala? Então nós vamos falar sobre o falar em línguas aqui, eu quero falar algumas coisas com você, eu quero pedir para que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos falar. Eu anotei algumas coisas aqui, também vou estar mostrando aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, a respeito do que nós vamos estar falando com você, tá bom? Primeiro, 1 Coríntios capítulo 14, no primeiro versículo aqui, na verdade no versículo 2 e versículo 3, diz assim, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, ok? Então preste atenção. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então veja o que está escrito, também o versículo 3 para dar continuação, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então o versículo 2 nós vemos que está falando em falar em língua, e está falando que é uma língua desconhecida, e está falando que não fala a homens. Então, é uma língua que o homem, ser humano, não conhece, senão a Deus. Ou seja, está falando aqui, ele não está falando para homem, só está falando para Deus. É só para Deus, não é para homem. Então, nenhum ser humano conhece esta língua. Quem vai entender essa língua é somente Deus. É o que Paulo está falando. Porque ninguém o entende. Novamente, ele enfatiza que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Então nós vemos esse versículo, esse primeiro versículo que nós estamos vendo, fala que não fala a homens, e que fala mistérios, e que fala somente para Deus. Há 4 tipos de línguas na Bíblia, né? E eu quero que você preste atenção. Eu não vou falar de cada uma assim muito, não vou me atentar muito a todas, mas eu quero falar sobre o 4º tipo. Mas eu vou passar aqui por cima algumas coisas que eu anotei a respeito desses 4 tipos de línguas no Novo Testamento. Nós não estamos falando de Velho Testamento, e sim de Novo Testamento, da Nova Aliança, ok? Primeira língua é como um sinal para incrédulos. Então nós vamos ver aqui, estudando o livro de Coríntios, no capítulo 14, nós vamos ver o seguinte. Estamos aqui agora no versículo 22 e 23. Então vou baixar aqui para você. Tem outras linguagens aqui, e talvez a gente possa até usar outras linguagens para que você entenda, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, Versículo 22 e 23 diz assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. Para quem Paulo está falando isso? Para a igreja. Então, não é um sinal para fiéis, para aqueles que creem, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Deixa eu ver, acho que é o versículo 22 e 23. Aí, se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então aqui eu quero que você preste atenção no versículo 22. Essa língua aqui, agora eu quero que você entenda que essa língua, essa primeira língua aqui de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, esse tipo de língua ocorreu pela primeira vez no dia de Pentecostes. Porque lá, a gente viu acima que é diferente. Lá, no dia de Pentecostes, haviam gente de várias nações, de vários países ali, que falavam línguas diferentes. E o que eles falaram? Mas eles não são judeus e eles estão falando na nossa língua, então eles entendiam o que estava sendo falado no dia de Pentecostes. E aí, é diferente do versículo que nós lemos anteriormente, que os homens não iriam entender. Então, os homens não entendem a língua, é uma língua diferente da outra. Então, só o primeiro versículo que eu li com você, Paulo está falando sobre uma língua que só Deus entende, e agora ele está falando sobre uma língua que os homens entendem, os infiéis, aqueles que não creem. Eu tenho um testemunho que eu vi uma vez, de uma mulher que ela trabalhava na casa de uma pessoa que era judeu, né? Um judeu. E ele era muçulmano e tal, tinha aqueles costumes e tudo mais, e ela não sabia falar na linguagem dele, mas ele falava português, né? E um dia ela cantando lá, e ele se incomodou com aquilo que ela estava cantando, uma música gospel, e ele foi indagar ela a respeito do Deus que ela cria. E aí começou a fazer algumas perguntas, ela começou a responder,
E aí, em dado momento, o Espírito Santo tomou a vida dela e ela começou a falar na língua dele, nativa, na língua de nascença dele. E Deus falou tremendamente com ele, ao ponto dele ele falar, uau, como que você está falando na minha língua nativa? E aí ele entendeu que era Deus falando. E aí ele aceitou o Senhor Jesus, ele entendeu o que estava acontecendo ali. Então veja que Deus pode usar dessa forma. Também é um dom. Deus também, pastor Mateus Melo é uma pessoa que buscou esse dom em Deus, ele não estudou inglês, mas ele queria muito falar em inglês, então ele orou e jejuou durante um mês falando com Deus, já falava em novas línguas, falando com Deus, e Deus deu a ele o entendimento do inglês, tanto que muitas pregações ele é chamado para traduzir os pregadores americanos, para fazer a tradução. Até na Batista da Lagoinha, aquela maior deles aqui, né, a principal, vários pregadores que já vieram, eu já vi ele fazendo tradução de muitos desses pregadores. E foi Deus quem deu. Agora tem aquelas pessoas que vão lá e vão estudar para isso, ok? Mas Deus também pode dar isso para você se você pedir para ele, ok? Então esse é o segundo tipo, esse é o primeiro tipo, que é um sinal para os incrédulos, ok? Esse tipo é aquele tipo de linguagem que foi falado aí no dia de Pentecostes. O segundo tipo são línguas para interpretação. Essas línguas são um dom e nem todos vão falar. É um dom. A interpretação de línguas, a língua para interpretação é um dom. E nem todos vão alcançar isso. É o Espírito Santo que põe na pessoa e a usa para falar à igreja. Esta língua não é conhecida na terra, por isso precisa ser interpretada. Sempre que Deus usa alguém para falar desta forma, usa outro para interpretar para a igreja. Isso acontece muito na comunidade onde eu faço parte, ok? E só acontece quando há uma pessoa que vai ser também tomada pelo Espírito Santo para interpretar o que Deus está falando para a igreja, ok? Então são línguas para interpretação. Esse tipo de língua não é conhecida na Terra, então é uma língua que o ser humano aqui não consegue interpretar, tá? Eu não vou ficar, como eu falei, se você estudar 1 Coríntios 14, você vai ver todas elas, já nesse capítulo você vê todas elas. Agora eu quero falar sobre o quarto tipo, então eu falei sobre o primeiro, segundo, não, vou falar sobre o terceiro. O terceiro, só vou dar uma explanação, é língua para intercessão. De repente você acorda, quando você tem esse dom, quando você foi batizado em línguas, você acorda e com vontade de orar e você não sabe pelo que, então você começa a orar em línguas e está intercedendo por alguém. Já tem várias experiências, vários testemunhos de pessoas que acordaram em determinado horário, orando em línguas e continuaram e oraram em línguas, e era de repente pelo pai que estava tendo um infarto, que estava longe, era por fulano, beltrano, ciclano, estava acontecendo alguma coisa naquele momento e Deus usou aquela pessoa para interceder pela outra em línguas, ok? Deus não, o Espírito Santo, ok? Quarta, e esse eu quero dar uma atenção, língua para oração pessoal. Língua para oração pessoal. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 17. Então vamos lá para o versículo 17. Até esqueci de diminuir aqui. Ó, porque realmente tu dá, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, porque eu anotei aqui, isso, só que não é nessa linguagem, eu vou pegar aqui, ó, Bíblias, tá vendo? Eu vou mudar aqui para tradução na linguagem de hoje. Eu acho que é essa tradução aqui que eu usei. Não é essa tradução, olha só, meu Deus do céu. Então deve ser, eu gosto muito da Almeida Revista e Atualizada. Então vamos usar ela, mesmo que não seja ela, eu vou usar ela aqui, ok? Olha o que está escrito aqui. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas a outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque fala em outras línguas mais do que todos vós. Então veja o que Paulo está falando aqui. Dou graças a Deus, porque fala em outras línguas mais do que todos vós. Agora veja, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Aqui Paulo está falando aqui, o que ele está querendo dizer é que ele fala em línguas, mas na igreja ele vai falar
com a linguagem que todo mundo vai entender. Esse tipo de língua é um tipo de língua para oração pessoal. Então veja que do versículo 17 ao 20 ali, ele está falando sobre isso, né? Uma outra versão diz assim, ó, tu dás bem as graças, mas a outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Então veja que ele está falando de uma língua que não é uma língua conhecida, ok? Palavras em língua desconhecida. Na Segunda Guerra Mundial, para você entender, os Estados Unidos eles estavam perdendo a guerra, eles estavam sofrendo muito com os japoneses. Porque os japoneses interceptavam a comunicação dos americanos e eles entendiam, tinham ali algumas pessoas que falavam, alguns japoneses que falavam inglês, e eles traduziam tudo que os americanos estavam falando ali no rádio e falando a respeito do que eles iriam fazer. Então, percebendo isso, eu não lembro o nome do americano, ele se dispôs a ensinar alguns americanos, ele trouxe alguns índios para falar uma língua indígena, né, que, se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei o nome da língua, Navarro, acho que era isso, para falar Navarro, que era a língua dos índios lá daquela região. Então, esses índios ensinaram os comunicadores e os americanos ali a falar Navarro. O que aconteceu? Isso virou o jogo para os Estados Unidos, porque os americanos começaram a falar Navarro, os japoneses não estavam entendendo nada do que estava falando, e aí eles não tinham como saber qual era o próximo passo dos americanos. Isso virou completamente a situação da guerra. Então pense nisso. Nós somos seres celestiais, nós somos seres espirituais, nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos um corpo. E existe todo um reino espiritual, tanto o reino de Deus como o reino das trevas. Agora imagine Deus te dando uma língua para que você fale com ele e que o diabo não entenda. Imagine como isso é poderoso. Agora mais, imagine que além disso, ainda você fala e obtém um relacionamento de intimidade espiritual com Deus através dessa língua. Porque você alcança aquilo que Deus, vamos dizer assim, você alcança o nível espiritual para estar falando com Deus, entendendo o que Deus quer revelar para você, porque nós, por ser humano pecador, isso a gente não pode alcançar na nossa língua normal. Então, aqui é algo, é um dom que Deus dá para que você possa se achegar na presença dele de uma maneira diferente, e que o diabo não vai entender nada, né? Então, é uma forma de compartilharmos a intimidade com Deus. Isso é muito legal. Olha então, 1 Coríntios, novamente, 14, 18. Apóstolo Paulo, dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Então, é algo que Paulo mesmo estava muito acostumado a fazer, ok? Se você não fala em língua, Anderson, mas olha, eu não falo, sabe, eu até queria ter essas experiências, né? De falar em línguas e tal. Duas coisas podem estar acontecendo com você. Primeiro, você não perdoou alguém, um ex, ou marido, esposa, pai, mãe, filho, alguém que te fez mal. Perdão impede o seu relacionamento com Deus. Segundo, falta de fé. Você está ouvindo pessoas falar que isso não é para o nosso tempo, que isso, bom, a Bíblia está recheada no Novo Testamento disso. Então, é assim para o nosso tempo. Não tem nada que fale que isso acabou na Bíblia. Não tem. Então, de repente você está dando ouvido, acreditando. A incredulidade vai fazer com que você não alcance isso. Então, Anderson, eu quero alcançar isso. Então, creia. É necessário crer. Anderson, eu creio, mas eu não estou alcançando. Veja quem você tem que perdoar. E busque, jejue, busque isso com intensidade, porque Deus ele vai te dar isso sim, porque é para todos, está disponível, todas as bênçãos de Deus estão disponíveis para todas as pessoas. Aqueles que quiserem, que buscarem, Deus vai dar. Assim como ele diz na palavra, olha, se uma mãe, né, se o filho pedir pão, não vai dar pedra, ainda mais eu. Então, Deus ele vai te dar ainda mais se você está buscando algo espiritual, ok? Então, se você tiver mais alguma dúvida a respeito disso, eu tentei fazer um vídeo muito rápido, não foi um estudo, eu queria até fazer um estudo longo aqui, mas eu tenho certeza que as pessoas não iriam ficar no vídeo, porque as pessoas não ficam, atrapalham as que querem aprender, porque aí o YouTube não manda para mais ninguém o vídeo, porque está tendo pouca retenção. Então, eu tentei ser o mais sucinto, o mais rápido possível,
mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu tento aí responder no comentário ou num próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço e até um próximo vídeo.